Bom, hoje eu vou postar um seminário que eu fiz no dia 23 de setembro do ano de 2011, na Semana de Astronomia da Universidade Federal de Itajubá. Na época eu estava terminando meu mestrado em astrofísica e o pessoal me convidou para falar a respeito de energia escura. Como a energia escura é um fluido exótico e ela faz parte do modelo cosmológico padrão, eu aproveitei para falar sobre a evolução dos modelos cosmológicos, né, em civilizações antigas até o modelo cosmológico padrão, e falei sobre algumas coisas relacionadas à cosmologia e principalmente a minha pesquisa na época, tá? Bom, esse seminário, ele estava em meu notebook, inclusive eu usei esse notebook na época, lá no dia da apresentação. Ele tem aí 10 anos de idade e certamente ele seria perdido, né? Ele só estava salvo no notebook, inclusive eu custei a retirá-lo do notebook, né? Devido à idade aí da máquina. E o primeiro motivo que eu estou postando esse vídeo aí no canal foi devido a uma live que eu fiz. Ela está aí no canal, né, com o nome de Astrofísica Estelar e Extragaláctica, e o pessoal me indagou a respeito de energia escura, né, e eu vou estar postando um vídeo em respeito ao pessoal que fez essas perguntas, né, relativa a esse fluido, no dia lá no chat, tá? E o outro motivo é porque certamente esse seminário seria perdido, tá? Porque o meu computador está com os dias contados. Esse computador que eu uso é mais velho, não é esse computador que eu estou usando aqui, e certamente esse seminário ele seria perdido, tá? Ao final do seminário, eu espero aí que vocês se inscrevam no canal, curtam o vídeo e compartilhem o vídeo, tá? Para as pessoas que estavam na live aquele dia, aquela segunda-feira, eu espero que esse seminário responda às suas perguntas e, é claro, outros questionamentos serão levantados. Apesar do vídeo aí ter sido feito, o seminário ter ocorrido há 9 anos atrás, a ciência ela evolui, mas ela mantém a sua essência. Feliz Natal! Boa noite a todos. Nós estamos começando a última palestra do ciclo de palestra da terceira semana de astronomia da Unifei. E hoje o nosso palestrante é o Marcos Amarante Garcia Júnior. Ele é graduado pelo Centro Universitário de Formiga, Unifor. Ele fez especialização em Física na Universidade Federal de Lavras e está cursando o último ano do mestrado em Física e Matemática Aplicada com ênfase em astrofísica. Marcos Amarante. Obrigado. Seja que Deus quiser. Como já foi apresentado, né, eu sou o Marcos. Aqui eu trabalho eu desenvolvo ferramentas capazes de detectar desvio de gaussianidade em mapas de flutuação da radiação cósmica de fundo. Então meu trabalho é esse, certo? E hoje eu vou falar um pouco aqui sobre energia escura. Um detalhe que... Acabou um detalhe é que eu fiz essa apresentação várias vezes. Não, esse negócio aqui detecta o meu nível de nervosismo. Vai lá. Essa é a ideia. Eu vou tentar usar esse negócio. Bom, eu vou tentar falar um pouco aqui sobre energia escura, certo, para vocês. Eu fiz essa apresentação várias vezes. Eu peço desculpa pelo atraso, porque eu descobri uma pancada de vídeos no YouTube falando sobre energia e matéria escura, que é muito interessante, no canal History, está tudo gravado lá. Vocês entram com a palavra-chave matéria e energia escura, History, vocês vão achar esses caras falando, dos Estados Unidos falando sobre esses dois componentes do universo atual. O pessoal quer chegar em demonstração de equações. Eu demonstrei todas as equações da cosmologia newtoniana e Einstein, mas eu não coloquei aqui, só algumas. Quem quiser, manda um e-mail para mim, ou vem aqui depois que terminar, que a gente passa aí para o pendrive.
Bom, vou falar então, vou começar aí falando sobre os modelos antigos, né? Modelos cosmológicos antigos baseados em mitos de criação. Depois sobre o geocentrismo e o heliocentrismo, a cosmologia newtoniana moderna, a lei de Hubble, modelo cosmológico padrão, a radiação cósmica de fundo, a energia escura e, finalmente, a matéria escura. Bom, no início, sempre o homem propôs explicar como que foi a origem de tudo e como que é o funcionamento de tudo, como que é o funcionamento do universo. Ali esse primeiro quadradinho aqui, ó, é da civilização egípcia, né? Essa pessoa que está aqui em cima é a deusa da atmosfera, esse camarada aqui de baixo é o deus, aliás, ao contrário, esse aqui é a deusa do céu, esse aqui é a deusa da atmosfera, esse aqui são os deuses da terra. Isso aqui pertence ao livro da morte, no Egito. Eles colocavam essas instruções para a alma do falecido caminhar ali até o paraíso, ter as coordenadas para caminhar aí até o paraíso. Esse aqui já pertence à cultura hindu, né? Esse cidadão aqui é o deus do cosmo, ele que dirige o cosmo. E engraçado que o nome dele é Brahma, que nem o da Brahma Chopp mesmo, né? Aqui ó, ele está sentado numa flor de lótus que sai do umbigo desse deus aqui que está sentado nessa serpente aqui de 5 cabeças que simboliza o infinito. Esse camarada aqui é a esposa desse carinha aqui. Esse aqui já é o pensamento chinês, né? Esse é um gigante chinês que ele conseguiu juntar o oposto, né? Yin e Yang, essas duas oposições, e formar o cosmo. Isso aqui é chamado lá na antiguidade de ovo cósmico. Aqui é o mais popular, que é baseado aí no mito da criação judaico-cristã, né, que tem aqui o Sheol, não sei se vocês estão dando para enxergar, que simboliza no inferno. Aqui o oceano celeste, que sustenta o céu, certo? O céu onde estão as entidades celestes, né, Deus e todo mundo. E assim por aí vai, né? Aqui o Sol e a Lua, que serve aqui justamente só para alternar dia e noite, mais nada. E os primeiros camaradas aí que são os gregos, né? Que eles pararam de basear no misticismo e criaram o primeiro modelo aí geocêntrico, que você pode dar autoria disso a Platão e Aristóteles, né? Todo mundo já conhece isso aqui, não? Legal? O interessante é que eles criaram aqui o quinto elemento, né? Que hoje ainda o pessoal da cosmologia usa esse quinto elemento aí, chamado de quinta essência. Aqui eles usavam fazendo uma alusão aos 4 elementos lá, água, fogo, ar e terra. Esse quinto elemento aqui ele é usado nesse modelo aqui, justamente para tentar estabilizar esse modelo, que nem os cosmólogos usam hoje, né? Para não deixar os astros caírem, precipitarem aí sobre a Terra. E aqui esse modelo aqui já tem um pouco de caráter matemático, já é o modelo de Ptolomeu. Vocês podem olhar aqui que os planetas giram em torno aqui da Terra, isso aqui é a Terra, Terra, e eles têm órbitas complicadíssimas em torno da Terra, e esse aqui é o modelo heliocêntrico. Eu vou matar aí o pessoal Kepler e os outros, porque senão eu vou ficar só falando disso aqui. E eu já vou pular direto aqui para Newton versus Einstein, lá na cosmologia newtoniana, certo? Eu usei a própria cosmologia de Newton para chegar nessas 3 equações aqui, ó. As equações já estão escritas na forma relativística. Esse termo aqui, esse Azinho, é o fator de escala. E se a gente pudesse, vou falar depois, aí mais à frente, o que é esse fator de escala. Se eu pudesse ter um jeito de medir, se eu tivesse uma regra que medisse o universo hoje, e medisse esse universo amanhã, haveria uma diferença, certo? Como se fosse uma constante que eu multiplico um desenho em escala. Como se eu desenhasse essa sala aqui, para me desenhar isso no papel, eu desenhar em escala. É mais ou menos isso que funciona esse fator de escala aí, certo? Aqui, nesse formalismo aqui, essas duas equações, a chamada equação de Friedmann, só que essa na forma newtoniana, essa forma de Einstein, elas se ligam justamente pela igualdade, só que com o sinal trocado desses dois termos aqui, ó.
nessa equação de cima aqui, você vê que nada, a gente não mexe com geometria aqui, o pessoal não mexe com geometria. Mas aqui já, porque no espaço, na teoria da relatividade, a geometria ela é importante porque ela dita, ela fala como a massa e a energia elas devem se mover no espaço. Certo? Essa equação aqui já é a equação do fluido cósmico, e essa equação aqui é a equação da aceleração. Eu nem me dei o trabalho de demonstrar que o parâmetro de desaceleração, porque ele já não é mais usado. Até depois que eu vi um artigo, um pessoal falando, acho do IAG, só dei uma olhada assim, mas eu não quis ler, porque eu pertenço ao pessoal que pensa que o universo está expandindo, tudo, belezinha. E os outros lá estão falando que já já não está acelerando tão quanto mais a ciência atual acredita. Esse artigo vai estar lá na entrada do CE, no mesmo local onde eles colocam lá os seminários que vão falar sobre o BIT. Então, Einstein lá para 1917, ele propôs, aí, usando essa teoria da relatividade geral, o universo dele é composto por matéria, só que, e depois, mais tarde, Lemaitre, um padre belga, ele já havia proposto aí um universo com expansão. Ele chegou para o Einstein e falou para ele, só que Einstein não acreditou nesse universo que se expandia, certo? E, inclusive, ele falou até uma bobagem desse camarada aqui, falou que a matemática dele era um espetáculo, mas a física dele era uma porcaria. Não nessas palavras. O problema do universo de Einstein é o seguinte. Mais tarde, aí, lá para 1927, Hubble, antes, esse modelo, para ele ser aceito, ele tem que bater com os dados que a gente está obtendo, ele tem que bater com a realidade. Só que ele não estava batendo, certo? Porque o modelo de Einstein é estático, né? Se ele é estático, vamos considerar que ele só tem matéria. A matéria, ela exerce atração gravitacional, né? Qualquer tipo de matéria atrai, desde que ela não seja escura, essa matéria vai atrair. Então, se o universo não tem nada segurando ele, ele vai cair, certo? Então, quando o Einstein viu esse diagrama aqui, certo? Isso aqui são aglomerados, você pode observar aqui que quanto mais distante esses aglomerados estão de nós, maior é a velocidade de afastamento deles. Ele viu que esse modelo deles estava errado. Eu não sei se eu coloquei. E então, ele introduziu a constante nas equações de campo dele. Na hora que você vai passar aí para as equações de Friedman, aparece esse termo aqui nela. Essa constante apenas não aparece na equação de fluido cósmico, né, devido aí às diferenciais que ele vai usar. Bom, então Einstein falou que esse aí seria um dos maiores erros da vida dele, né? Mas, se você for pensar, eu acho que travou aqui, se você for pensar, na hora que ele colocou essa constante cosmológica, ele estava tentando estabilizar esse universo dele. Essa constante, ela fazia uma força contra a força da gravidade, certo? É engraçado, o tanto que esse tipo de coisa é engraçado, porque tem 10 anos que eu procuro o nome de um cientista aí, eu não sei se o nome dele é Cavalier, que ele fala que as formas da natureza são finitas. Por exemplo, as ranhuras do seu coração, elas são parecidas com os desenhos que aparecem no céu sobre quando está tendo tempestade de raio. Esse universo de Einstein que ele colocou, a constante cosmológica fazendo uma força contra e a massa fazendo uma força para baixo tentando colapsar, é bastante parecido com o modelo de uma estrela, né? A briga que tem ali numa estrela entre o gás estelar querendo explodir, né, querendo fazer uma força para fora, e a gravidade querendo colapsar toda hora. É bastante parecido com esse modelo de Einstein. O modelo cosmológico padrão, eu não coloquei ele o modelo lambda CDM, contém a constante cosmológica CDM, cold matter, composto por matéria fria, eu não coloquei ele, porque senão eu ia falar sobre outros tipos de modelo, e isso ia ficar dando muita roda. Esse modelo é baseado em hipótese do princípio cosmológico, né, que não existe direção preferencial qualquer para onde você olha no céu. Você vai ver mais ou menos as mesmas propriedades quando você observa
em grandes escalas. Essas grandes escalas é a ordem de 200 megaparsecs, se eu não me falha a memória. E também ele é homogêneo, ele é isotrópico, não existe direção preferencial, e homogêneo que existe a mesma distribuição de massa em todo local que você vai nesse universo com grande escala. Certo? As leis da física elas são universais. Se você mede uma coisa no laboratório, você pode observar os mesmos fenômenos numa galáxia que você está trabalhando e tentar validar a teoria da relatividade geral. Né? E talvez aí, quando for lançado esse telescópio maior que estão falando, o Extra Large, essa teoria ela pode ser colocada em xeque. As comprovações que o universo está em expansão, até agora não falei se está expandindo aceleradamente ou não. A radiação cósmica de fundo, que é também uma comprovação observacional, isso aqui são comprovações observacionais, e a abundância de elementos leves. O que é esse negócio de abundância de elementos leves? No início do forno do Big Bang, aqui eu vou botar um filme, no início do forno do Big Bang, o que pela lógica, o que deve se formar são elementos mais leves. Esses elementos mais pesados, eles vão formar só depois, quando as estrelas estiverem se formando, dentro das reações de transmutação lá dentro da estrela. Então a gente observa aí, o pessoal observa mais a abundância de elementos leves, e isso aí é condizente com o modelo cosmológico padrão e a teoria do Big Bang. Agora aqui, eu vou tentar colocar isso aqui para rodar, e ele rodou. Né, gente, você pode ver aí não rodou não? Que coisa. Bom, não sei se vocês estão dando para enxergar aqui? Nada, né? Na tela de LCD. Ai, que saco. Como assim? Tá fazendo? Nada, né? E aconteceu comigo. Bom, eu esperava que mostrasse ali, né, todas as galáxias catalogadas. Se alguém estiver vendo aí, dá para ver um pouco. Dá para ver um pouco? Dá todas as galáxias catalogadas. À medida que você está vendo de fora e você vai avançando para dentro, você pode observar que você vê só numa superfície bem fina aí, devido aos fatores, aos obstáculos que a gente tem, né? E outra coisa interessante é que isso aí dá para mostrar a homogeneidade e dá para mostrar aí o princípio cosmológico, um pouco desse princípio cosmológico. Onde você observa, parece que é praticamente tudo igual, certo? Você observa mais ou menos o mesmo de galáxia, a mesma distribuição de galáxia e assim por diante. Pena que não deu para rodar. E na hora que esse filme fecharia, você ia ver aí um fundo de micro-ondas, certo? Bom, aqui é mais ou menos o esquema aí dessa teoria do Big Bang, né? Aqui no início tem pessoal que fala em explosão, tem uma corrente científica aqui que fala que isso aqui é uma explosão, outros falam que isso aqui é uma singularidade é uma divisão por zero, né? Aqui no início houve aí, a criação de tudo aí que a gente conhece, né? Por isso, a matéria escura, a energia escura aqui estava um pouco mais baixa. Aqui já nessa parte aqui, ó, já está tendo um calor aqui, a temperatura aqui é bem alta, certo? Aqui existe aqui uma dificuldade, bastante dificuldade aqui, ó, da radiação tentar escapar, né? A radiação ela vai conseguir escapar daqui só mais ou menos 300 mil anos depois que aconteceu isso aí. E essa radiação que escapa é a radiação mais antiga que a gente conhece. Aqui ela não consegue escapar daqui porque o espalhamento Thomson aqui é muito alto, ela interage bastante com a matéria. Aqui nessa parte aqui você já pode ver que já tem elementos estáveis, certo? Aqui nessa parte aqui, já está vendo aqui a criação de outras estruturas, né? Grandes estruturas, e aqui por volta de 15 bilhões, né, de anos é hoje, certo? Então está aqui a radiação cósmica que a gente trabalha com isso aí. Ela aqui aquela parte lá do espalhamento que eu havia falado para vocês, que no início a dificuldade dela atravessar esse caminho, né, devido aí ao espalhamento Thomson, e aqui
quando ela atinge aí os 300 milhões de idade, ela já consegue atravessar essa barreira que tinha imposto ela antes. Quando você detecta aí uma radiação dessa, você está detectando aí um viajante, que ele tem, quando você detecta um foco dessa radiação, um viajante que tem aí por volta de 14 bilhões de anos de idade. Certo? Bom, aqui é como que o pessoal trabalha aí com essa radiação. Como que a gente, o satélite ele é colocado em um ponto, depois eu vou falar em que ponto que eles colocam esse satélite. Você tem um vetor de dados, né? Pode ser polarização, temperatura. Geralmente a gente trabalha mais com flutuação de temperatura. E você, desse conjunto de dados, você gera uma imagem. Certo? Essa imagem que vocês estão vendo aqui é só de flutuação dessa temperatura. Certo? Eu não sei se falei aqui, tinha que falar. Ó. Essa temperatura hoje, ela está por volta desse fator aqui. Certo? E tem ainda essa margem de erro. Essas flutuações que a gente observa aqui, cada cor que eu estou vendo aqui é uma temperatura diferente. O azul é mais frio e o vermelho é mais quente. Elas são as sementes que deram origem às grandes estruturas que a gente tem no universo hoje. Isso aqui foi detectado no satélite COBE 1992, e se não estiver enganado, por favor, alguém me corrija, valeu o prêmio Nobel para o pessoal lá que desenvolveu esse artefato. Né? Então, aqui esse modo de enxergar essas flutuações é mais ou menos parecido com o que a gente enxerga como planisféria na época de escola. Só que aqui eu estou vendo em temperaturas. Aqui também. Posso mostrar isso aqui em temperatura. Que vai aqui do quente para o mais frio. O Equador a gente sabe que é mais quente e os polos mais frios. É uma interpretação diferente. A gente pegou esse princípio e está usando aqui embaixo. Aqui também era para ver um filme. Né? Não sei se vai funcionar. Ah, Deus existe. Você não pode falar isso. Aqui, esse aqui é o satélite Planck, né? É uma sacanagem, porque eu não sei se eu acho uma sacanagem ou se eu acho bom eles não terem soltado esses dados para a gente até hoje. Uma sacanagem porque isso aqui interrompe aí o progresso da ciência, né? E eu acho bom porque eu não tenho computador para trabalhar com isso. Com essa quantidade de dados que vai sair com isso aqui. Certo? Então é o monitoramento. Primeira vez quando você vê aquele mapinha aqui que eu coloquei aqui embaixo, você pensa, como que esse mapa é gerado? Né? Você fica pensando, como é que esse mapa é gerado? Então ele é gerado desse jeito aqui, ó. Você coloca um satélite num ponto morto, que eu vou mostrar mais aqui na frente, de tal forma que ele consiga enxergar o espaço, o universo profundo, e captar essa radiação, certo? Aqui a gente tem um problema, esse centro aqui do centro galáctico, né? Esse aqui é a nossa Via Láctea. A gente tem um problema aí das contaminações, não só dela, mas também de outros lugares, certo? E a gente tem interesse. Quem está interessado em contaminação, você quer um prato cheio. Mas quem está interessado só nas flutuações da radiação, isso aqui enche o saco, certo? Então você tem que criar artifício para tirar isso aqui da frente, tá? A maneira como esse satélite move, quando eu vi esse vídeo pela primeira vez, eu pensava que ele faz o escaneamento, isso é chamado de escaneamento do céu. Primeira vez quando você olha inocentemente, você nunca viu isso, você nunca mexeu com isso, você está pensando que você está mandando alguma coisa lá para não sei aonde, para tentar captar não sei o que. Né? Mas na verdade não é isso. É fóton que está chegando lá nos detectores dele. Certo? Esse vídeo tem esse pequeno problema aí de dar essa ideia errônea aí para a gente. Então tá aqui, ó, que eu já havia falado ali antes, em 1992 que eles lançaram esse satélite, e esse satélite preveu essas pequenas flutuações de temperaturas, né, que são as anisotropias de temperatura, né, e isso aqui é um forte fator que sustenta o modelo cosmológico atual, né, só que esse aqui ele tem uma menor resolução, esse aqui a resolução dele é maior, certo? Esse aqui a resolução é menor. O Planck tem uma resolução maior ainda. E aqui, ó, esse ponto aqui, isso aqui são 5 pontos Lagrange, são pontos mortos, de tal forma que os vetores de força aqui se configuram, de tal forma que esses pontinhos aqui fica, o corpo que você coloca aqui, que seja massa desprezível em relação a esses dois, ele fica paradinho aqui. Não vou falar estático não, porque eles viram, certo? Ele fica paradinho.
Mas ele não vai sair por aí perambulando sem beira nem erro. Aqui, esse mapa que eu coloquei aqui toda hora é um mapa que eu estou tentando crucificar, não sei porquê. O pessoal colocou, isso aqui são 5 bandas de frequência que a gente trabalha. O pessoal lá da NASA, eles fizeram uma combinação baseada em multiplicadores de Lagrange, essa parte eu não entendo muito bem. Combinaram essas 5 frequências de tal forma que eu tivesse o mapa sem nenhum tipo de contaminação. Só que existe artigo falando que esse mapa tem contaminação e alguns aferidores que a gente mesmo inventa lá, eu como o professor Armando, a gente consegue detectar o desvio de gaussianidade nesses mapas aqui, certo? Como que você faz para limpar esse mapa? Você pega uma máscara, essa máscara aqui ela é composta por um vetor binário 0 e 1, né, que é um vetor só, né? E você multiplica pelo mapa que está contaminado. Aí você vai obter teoricamente, só esses mapas de flutuação. Isso aqui foi feito pelo pessoal lá da NASA. Certo? Aqui eu vou começar agora a falar sobre energia escura. Vocês pensaram que estava enrolando pra caramba aí, mas eu posso tentar sem falar sobre isso. Bom, gente, isso aqui é interessante e ao mesmo tempo é triste, né? Porque isso aqui é um inventário de tudo que a gente sabe, né? A gente só conhece isso aqui. Essa parte aqui é chamada de matéria bariônica, ou se não matéria normal, 4%. Essa matéria bariônica é tudo aquilo que a gente conhece. É próton, nêutron e elétron. Vou falar só sobre essa parte. Tem gente que coloca o elétron no meio, tem gente que tira o elétron dessa classificação. O pessoal, quando está dando essas palestras, eu andei observando aí, eles falam que isso aqui é tudo que a gente conhece. Não é não. Se a gente conhecesse tudo sobre isso aqui, se a gente dominasse a física que existe isso aqui, não ia existir câncer. Não existe, né? Não só câncer, mas outros problemas que a gente sabe que existe aqui, lacunas na física aqui. Certo? Essa parte que é a matéria escura, né, que corresponde a 21%, e o resto todo é a energia escura. Então a gente pode falar que a gente não sabe nada do universo. Certo? Bom, então, como que o pessoal aí obteve informações a respeito dessa energia escura? Bom, quando você vai para um laboratório, você vai para frente de um computador, e toda hora dá errado, a luz apaga, né? Às vezes você depara com coisas que você não estava esperando. Então o pessoal, que eu não me lembro aonde, eu acabei de ver esse filme agora, acho que eu estou ficando velho. Esse pessoal aí, se alguém souber, pode falar. Eles tentaram medir a taxa de expansão. O universo ele se expande, mas ele se expande aceleradamente ou essa aceleração está desacelerando? Eles pensavam que estava desacelerando, certo? Por que eles pensavam que estava desacelerando? Porque naquele diagrama de Hubble, se você for olhar aquelas galáxias, aglomerados que estiver lá longe, tudo que a gente conhece ali, vamos falar mais simplificadamente, é composto por matéria. A matéria tem a propriedade de atrair outras matérias. Então aquilo ali vai chegar a um ponto que vai colapsar. Então a gente estava com que esse universo ele se expande, mas de uma forma desacelerada. Então esse pessoal foi medir essas supernovas, né? Eles esperavam achar um parâmetro de desaceleração e acabando achando outra coisa, né? Que é a tal da expansão acelerada. O que vem ser essas supernovas? Essas supernovas eu coloquei aqui só a tipo 1A, né? Tem a tipo 1A, tipo 1B, tipo 1C. A tipo 1A ela é formada por um sistema binário composto por uma anã branca, né? E outra estrela, companheira. A anã branca ela é uma estrela que já está quase, uma estrela na sua fase de evolução final. O Sol, por exemplo, como o professor Newton disse aí ontem, né, no seu fim vai ser uma anã branca. Essa anã branca ela tem a mesma massa, geralmente ela tem a mesma massa do Sol, só que o tamanho é aproximado da Terra. Então, se você for fazer as contas aí, mais ou menos, você vai achar em 1 tonelada por centímetro cúbico. Além disso, essas anãs brancas não realizam mais reação de transmutação no seu núcleo. Seus núcleos são degenerados, né, devido à pressão que ela tem, um objeto compacto, então a gravidade está empurrando tudo ali para dentro, querendo arrebentar com ela, né? E o gás está tentando segurar. A própria força de degenerescência dos elétrons está tentando segurar a gravidade para que ela não caia. Então imagina só, isso aí está em equilíbrio.
Se uma estrela companheira ejeta massa para a superfície dessa anã branca, ela não vai aguentar e vai colapsar. Porque a gravidade está recebendo força de fora, está recebendo reforço. E o centro não está recebendo nada. A pressão do gás não está recebendo nada. Então estoura, isso rebenta. E é uma das explosões mais violentas que a gente observa. Então esse pessoal, eles pensavam que a velocidade dessas estrelas, no horizonte de observações, tinha um certo valor, mas eles mediram um valor menor, certo? Então isso supõe que essa entidade astronômica, no passado, estava em um universo onde a taxa de expansão era menor ainda, certo? Outras pessoas falam que eles medem, através disso, a aceleração dos raios de luz, certo? Bom, o problema de você medir, trabalhar com essas supernovas, é o seguinte, que esse brilho delas chega aí numa galáxia, você tem geralmente uma supernova só, e geralmente isso acontece de 100 a 200 anos, né, que você pode observar, mas são milhares de galáxias que tem no universo. Então você tem que montar uma força-tarefa para pesquisar para buscar essas supernovas, certo? E essas observações, utilizando aqueles sensores que o professor nos explicou ontem, essas observações elas têm que ser credenciadas, até você conseguir detectar uma supernova dessa. Então quais são aí as características da energia escura? Bom, primeiro, essa energia escura, ela é capaz de criar o espaço, né? Vamos imaginar o seguinte, o que acontece nessa sala se eu tirar aqui todo mundo e essa parte aqui está me incomodando, essa parte incomoda um pouco. Vamos colocar isso no plano. Esvazio, tiro todo mundo e deixo só essas cadeiras aqui. Bom, e vamos colocar aqui a energia escura. O que acontece? Essa energia escura ela vai fazer com que o fundo daquela sala vá para trás. Os espaços entre as cadeiras também se aumentam, né? Mas não faz nada com cada constituinte dessa sala, com as cadeiras, certo? Isso aí leva a pensar que daqui a alguns anos uma galáxia como essa, igual a nossa, vai estar sozinha. Vai ser difícil de você apontar um instrumento para o céu, não sei se vai ser telescópio lá, nem se a gente vai estar vivo. Se você aponta para o céu, vai ser difícil você observar um objeto, certo? As longas distâncias que você observa essa energia escura, ela impera sobre a gravidade, certo? Quanto mais longe você consegue observar, a energia escura ela está imperando. Ela pode ser, como eu já falei no início, ela pode ser insignificante, né? Também já falei que galáxias iguais à nossa, elas podem ter aí um destino solitário, e talvez não foi o maior erro de Einstein, como ele havia dito no início, né? E essa nada mais é do que uma utilidade que eu estou dando à constante cosmológica dele, certo? Essa constante cosmológica ela tem uma densidade, certo? Se eu vou pegar umas equações de estado, essa constante cosmológica, se eu pegar aliás, ela tem uma equação de estado. Essa equação de estado, se você for colocar ela na fórmula P igual ômega epsilon, onde o ômega é um parâmetro, é uma grandeza dimensional e epsilon é uma densidade de energia, você vai obter que essa pressão ela é negativa. Então ela está fazendo uma contrapressão contra a gravidade. Essa pressão, ela nada mais é, né, até hoje, o que se sabe, são apenas hipóteses, eu não estou afirmando nada, né? Essa pressão, ela pode ser a pressão de vácuo, né? Aquela pressão de vácuo quântico, né, que o pessoal aí da física teórica sabe isso aí muito mais do que eu. O que vem a ser essa pressão de vácuo? Bom, quando a gente pensa em vácuo, isso é difícil imaginar, isso entra até uma questão filosófica, o vácuo ele é capaz de criar coisas, né?
mas como que se eu vou criar coisa a partir do nada? Não sei. Esse nada lá, como eu coloquei ali uma parte ali da música do Engenheiro do Havaí, nada ainda é uma palavra esperando tradução, aquela música Piano no Bar. Bom, o nada, esse vácuo, ele é governado aí pelo princípio da incerteza. Quando você não tem nada ali, existe uma energia nesse vácuo, certo? Essa energia, ela é utilizada aí para criar partículas que são criadas aí a todo instante e são aniquiladas aí a todo instante. E deixa aí um remanescente de energia nesse vácuo, certo? Só que existe aqui um pequeno problema entre a teoria, né? Essa aqui é a teoria, que eu pego a energia do vácuo, pego a energia de Planck, divido pelo comprimento de Planck, isso aqui você encontra em qualquer livro. Se você quiser saber isso aqui rapidamente, você vai lá na Wikipedia, a primeira coisa que aparece, pega esses dois valores e divide, certo? Você vai encontrar uma coisa desse tamanho. Só que a densidade crítica, né, atual é até em torno disso aqui. Esse valor aqui medido, esse valor aqui que os físicos teóricos calculam, ele é da ordem de grandeza de 124 vezes maior que esse valor aqui. Então está havendo um problema entre o que eu meço e o que eu trabalho ali na teoria. E é importante demais, eu não estou criticando nem teóricos, nem observacionais, é importante que esses dois grupos trabalhem, né, conjunto. Vão ser a gente vai ter que pedir aqui ajuda aí aos astrônomos para tentar elucidar a dedução desse parâmetro de densidade de energia da constante cosmológica. Certo? Bom, aqui eu já vou entrar então na parte de matéria escura. A forte evidência que eu encontrei, principalmente, você encontra na literatura, mas principalmente em tese de doutorado, que o pessoal que trabalha com isso aqui, eles chamam esses gráficos aqui, né, o gráfico da velocidade contra a distância, de objetos que estão nas bordas aí da galáxia, de curvas de rotação, certo? Se pode aqui, vamos colocar aqui uma estrela, vamos medir aqui um objeto qualquer. Pela mecânica clássica, lá, eu faço esse rápido aqui cruzamento, só para me achar essa velocidade de circular com que essa estrela está rodando aqui na galáxia, eu encontro essa velocidade aqui, ó, a velocidade do objeto em função da massa da galáxia. Então eu vejo que à medida que eu saio aqui do centro, essas coisinhas vermelhas que eu coloquei aqui são a magnitude dessa velocidade, ela cai a partir do centro. Né? Quanto mais eu avanço aqui, menor vai ser essa velocidade que eu vou medir. Certo? Então, é normal. Se você fizer um plot, você vai encontrar isso aqui. Certo? Mas você não encontra isso. Você encontra essa coisa aqui. Parece que a velocidade deles é o quê? Constante. Né? É para me esperar que a massa decrescesse com o raio, mas eu estou vendo que a massa é aproximadamente proporcional ao raio. Então, deve ter massa, tem que ter massa sobrando aqui. Só que essa massa, ela é formada por coisas, né, por partículas que a gente ainda não conhece. Eu acho que vai vir um vídeo agora. Não. Então, aqui, essa parte aqui que a gente está enxergando aqui, ó, essa galáxia espiralada, é a parte formada por partículas bariônicas. E esse ao redor, esse halo aqui, é a energia escura, certo? Como que eu faço aí para identificar essa energia escura? Eu posso ir estudar, não está dando para ver aqui, ó, mas as lentes gravitacionais, né? Esse aglomerado aqui, aglomerado de Abel, tem partes aqui não sei se está dando para enxergar, mas está formando uma curva, certo? Se eu estudar as propriedades dessa curva aqui que está fazendo, essa curva aqui é devido aos objetos massivos que estão aqui, certo? Esses objetos massivos eles deformam a superfície do espaço-tempo, então isso aí vai fazer com que um raio de luz sofra a curva, né? Faça a curva. Se eu estudar as propriedades desse raio aqui, dá para mim
estudar também as propriedades dessa matéria escura. Bom, quais são as características aí da matéria escura? Essa matéria escura, se eu tivesse um punhado de matéria escura aqui na mão, eu iria sentir a gravidade, né? Eu ia sentir o peso dela, mas ela ia vazar pela minha mão, certo? Ela não ia ser que nem água, não, porque a água para um poço aqui na minha mão, certo? Vai chegar um momento que vai ter um poço aqui na minha mão. Essa energia escura é como se fosse uma entidade invisível, que ela tem a capacidade de vazar por entre a minha mão, certo? Por entre os tecidos e ir embora. Chega no chão e vai embora, certo? As partículas que constituem a matéria escura, elas são partículas sem colisão. Elas não formam colisões. Elas não fazem colisões. Elas apenas exercem gravidade, certo? Tem o pessoal aí do Fermilab que está usando matriz de germânio bem juntinha, como se fosse esse livro aqui, do tamanho desse livro aqui, certo? E levam essas partículas para baixo da Terra, né, para evitar aí qualquer transferência, qualquer contaminação do meio para fazer suas medidas, e levam isso aí para baixo e já está começando a tentar medir algumas partículas deles que eles chamam de WIPs, né, eu acho que é assim que pronuncia mesmo, certo? E como que eles acreditam que a todo instante a Terra está sendo bombardeada por essas partículas da matéria escura. Então, gente, vamos tentar detectar ela, mas como que a gente vai detectar uma coisa que a gente, como se fosse como um homem invisível, que consegue atravessar tudo, que não interage com nada, a não ser gravitacionalmente? Eles tentaram inventar um artefato de germânio, né, bem juntinho, com a temperatura próximo ao zero absoluto, e se bater alguma partícula ali que é capaz de fazer variar a estrutura cristalina desse germânio, essa partícula, segundo esse pessoal, vai ser um WIP. Mas até agora eles detectaram nada. Nenhum sequer. As únicas partículas que eles detectam é a partícula que a gente já conhece, da matéria bariônica. Certo? Então o que você está fazendo lá? Jogando ping-pong. E é mesmo. Bom, agora que vem outro filme, se não apareceu não. Esse aqui eu tirei de uma revista que se chama Astrofísica do Brasil, em 2006, né, quando o pessoal lá descobriram, tiraram uma fotografia de dois superaglomerados se chocando, né? Aqui essa região aqui roxa, vamos falar que é a energia escura, e essa cor de rosa aqui em raio-x é a matéria bariônica. Isso aí colidiu uma velocidade de 16, nem eu estou acreditando agora, 16 milhões de quilômetros por hora. Certo? Agora aqui eu vou colocar aqui uma simulação desse efeito. Aqui a gente tem aí os dois aglomerados, né, se aproximando. Isso aqui é a representação do halo, né, desses aglomerados. Né, isso aqui é a energia escura, a matéria. Né? Então se eu botar isso aí para rodar, não rodou? Eu não sei se está dando para vocês enxergar aqui, ó, mas eu estou apontando com laser no meu notebook. Imagina só esses dois corpos aí formados aí por matéria escura e matéria bariônica, tá? E esses corpos eles vão se chocar. Então o que acontece? Tem constituinte bariônico ali, vai haver interação, certo? E essa interação vocês podem observar ali no cor-de-rosa, tá? Essa interação, no caso, se está havendo uma colisão, vai haver uma interação termodinâmica, né? Mas não aconteceu nada, não fizeram nada na hora que os dois halos ali de matéria escura atravessaram. Entrou e saiu do mesmo jeito. Só modificou a parte de matéria bariônica, certo? Então isso aí é um vídeo aí bastante interessante. Não funcionou. Bom, então as conclusões que eu posso tirar a respeito desses modelos
que daqui, daqui a uns trilhões de anos, né, baseado, não estou falando de ser verdade, que a gente não conhece, a gente está estudando uma coisa que a gente não conhece, eu não afirmei nada aqui, tudo que eu sei é baseado em literatura. Se a gente levar em conta matéria e energia escura, daqui a um tempo esse local aqui vai ser um lugar que solitário, né? A matéria escura, eu esqueci de falar aqui, a matéria escura, vou abrir um parênteses lá para trás, a matéria escura também, o pessoal está tentando explicar que ela é responsável pela estrutura do universo. É como se eu imaginasse uma construção, certo? Não tem aquelas vigas de aço que vai sustentar o concreto? As vigas de aço são a matéria escura, certo? Elas vão ditar como a matéria bariônica vai se distribuir no espaço. E a matéria bariônica vai ser o concreto, certo? Então a matéria escura, ela nada mais é do que o esqueleto do universo, segundo esse pessoal que estuda esse fenômeno. Alguns acreditam aí que o universo vai acabar em gelo, né? Outros acreditam que uma besta vai sair do centro da Terra e vai acabar com a gente. A energia escura, ela é a força dominante no universo, e eu esqueci às vezes eu olho para o slide, às vezes eu olho para a minha cabeça, eu esqueci de falar que Einstein, não sei se eu falei, mas essa energia escura que domina 75% do universo, hoje está sendo interpretada como uma constante cosmológica com essa equação de estado e vácuo. Então Einstein lá antigamente ele falou que isso aí foi o maior erro da vida dele. Pode ser que a teoria da relatividade, que vai ser colocada em prova agora, quando o pessoal conseguir obter os dados desses telescópios aí extra grande, talvez a teoria da relatividade vai ser colocada em xeque, mas a constante cosmológica, acredito que não, certo? Porque eu acho que não foi eu acho particularmente que isso não foi o maior erro da vida dele. Imagina você viver naquela época que não tinha celular, não tinha nada, o camarada já vê uma coisa que iria dominar o universo, certo? Então aqui umas referências, eu teria que colocar mais, mas em vez de eu estar colocando referência aqui de acordo com as normas da ABNT, eu estava assistindo vídeos no YouTube lá sobre a matéria escura. Se você, como eu falei no início, se você digitar isso aqui lá no YouTube, você vai encontrar um documentário bastante interessante sobre a matéria e energia escura, certo? E essa aqui é para quem quiser algum material, isso aqui é apenas uma amostra do meu arsenal, né? E esse livro aqui que é o meu livro de cabeceira, tá? Então é só isso aí que eu tenho que mostrar para vocês, apesar de simples a minha explicação, eu espero que vocês tenham aprendido aí alguma coisa. É só isso. Alguém tem alguma pergunta no Marcos? Já sabia que ele ia perguntar isso. Eu não sei porquê, mas é engraçado que eu não fiz nenhum tipo de brincadeira. O cara pensa que... Deixa eu só abrir um parênteses, pode abrir um parênteses? O negócio é o seguinte, o rapaz, ele pensa, ele quer fazer contato com civilizações fora daqui. Stephen Hawking disse, né, eu falei, mandei e-mail para ele falando, que só a gente voltar aí no passado, o que acontecia com a civilização maia lá na América Central? Pega o filme do Mel Gibson, você vai ver o que ele fazia. Né? Os maias caçavam os inocentes, estavam lá trabalhando, fazendo não sei o que, arrebentava com eles, que era mais desenvolvido. O que aconteceu com o Egito? Foi engolido pelo Império Romano, porque eles dominavam o metal. Então o Stephen Hawking falou o quê? Que não é bom a gente ficar fazendo contato com esse pessoal não, porque eles vão vir pra cá e vão arrebentar com nós. Entendeu? E outra coisa que eu acho interessante é que a gente vive procurando, isso já é mais sério, que eu comentei com ele também, quando eu fazia disciplina com ele, que a gente fica, está escrito aí no livro de astrofísica, aí, não sei quem, da USP aí, que a gente fica procurando indício aí de vida fora da Terra usando sinal de rádio. Pelo amor de Deus, isso aí é padrão humano.
Entendeu? Tá certo isso é método laboratório, não sei o que, mas você tem que procurar outras coisas alienígenas, entendeu? Parte para a teoria do caos, que é por aí que tá, pode tentar. Fazer o nome do pai. Eu sei que você ficou nervoso só porque eu deixei todas as perguntas para você no final. Mas eu acho que você respondeu bem a maioria delas. Mas a minha pergunta é o seguinte. Eu trabalhei um tempo com um grupo nos Estados Unidos que trabalhava com fazer um censo do nosso universo local. Mas não no contexto cosmológico, mas no contexto do sistema solar e vizinhança da nossa galáxia. Então o trabalho deles, que eu também participei ao longo desses anos que eu tive lá, era justamente de você detectar o máximo possível de coisas na nossa vizinhança. Estrelas, planetas e coisa e tal. E né, durante essa época, eu nunca acreditei muito em matéria escura. E eu ainda não acredito muito também não. E já te digo por quê. Eu também. Durante esses anos de trabalho, eu particularmente trabalhava com anãs brancas, que você mencionou aí. Então a gente estava procurando anãs brancas por outros motivos, mas também para fazer esse censo. Né? E nesse censo a gente percebeu que, na verdade, inclusive ainda hoje, a gente não conhece mais do que 30% do conteúdo da nossa galáxia, de matéria visível. Então a minha pergunta é, quando o pessoal faz as contas que não tem, falta matéria, não sei o que, isso é levado em conta? Ou seja, existe 65% de anãs brancas só, que não são encontradas e que a gente deveria encontrar. Que a gente não encontra porque os nossos equipamentos não são sensíveis o suficiente, não são... As anãs brancas são fraquinhas, então obviamente quanto mais distante, mais difícil é. Né? Se a gente tivesse, a gente acredita que a gente detectaria, como vem acontecendo ao longo dos anos. Né? Como a nossa sensibilidade instrumental vai aumentando ao longo dos anos, a gente vai aumentando a nossa detecção e a gente vê que a curva de densidade é exatamente o que a gente espera. Então, por essa curva a gente pode dizer com boa certeza que falta 65% dessas anãs brancas. Será que não pode extrapolar isso para a matéria bariônica e será que isso não resolveria esse problema, não? Bom, teve uma coisa que eu não falei aqui, que a minha cabeça está chovendo. Agora você pode relaxar, acabou, foi bem. Chovendo, tá você chovendo fez no informação. tempo, cara. Fez no tempo. Mas eu esqueci de falar que existem candidatos, tanto para energia escura quanto para matéria escura. Um dos candidatos, o senhor me perguntou da matéria escura, né? Da matéria escura, um dos candidatos aí são as anãs marrons, que eles colocam lá no final do braço de cada galáxia, certo? E planetas também do tamanho de Júpiter. Eles colocam lá e não sei por que não conseguem identificar esses planetas. Mas essa parte de anãs brancas eu não tenho conhecimento. Mas o pessoal, quando calcula a quantidade de matéria bariônica, não faz uma extrapolação? Tipo assim, a gente vê tanto, mas a gente imagina que deve ter tanto. Sim, mas eles jogam em anãs marrons e Júpiter. Planetas como Júpiter, o tamanho de Júpiter. Você não acha, pessoalmente, que de repente pode ter uma explicação mais fácil do que matéria escura que atravessa a sua mão? Pessoalmente ou cientificamente? Pessoalmente. Pessoalmente, é tão bonito saber que tem uma coisa esquisita assim, não? Sou acredito em ET, eu não... Professor Will. A minha observação é só sobre o exagero daquela curva de rotação. Eu sei que é didática, né? Pode ser. Vai funcionar? Vai. Então, o que você espera ali, né, do movimento kepleriano, né, o problema todo é assim, nessa curva de rotação que é levantada, o pessoal não considera os braços espirais e as barras de erro, né? Então, assim, isso suporta a matéria escura, mas se você olhar bem a curva de rotação da galáxia, você pode desconfiar desse crescimento. É só uma observação.
Pode ficar tranquilo. Não, o senhor também não acredita na matéria escura. Você acredita? Energia escura também não. Você acredita? Eu, pessoalmente ou cientificamente? Dê a sua opinião pessoal científica, como cientista. Bom, eu acredito nas anãs marrons e nos planetas do tamanho de Júpiter. Isso não passa pela sua mão. Não. Ah. Mas eu gosto da matéria escura, é interessante. Mais alguma pergunta? Diga, professor. Não sou teu professor. Ô Marcos, você já ouviu de outras pessoas opinarem que a cosmologia é tudo menos ciência, não? É religião, metafísica, filosofia. Sim. Qual é a sua opinião? Bom, Você faz cosmologia, não faz? a gente tenta, né? É isso. Os computadores nossos são que nem Jack Bauer, 24 horas. Mas eu acredito que desde quando o homem começou a fazer perguntas a respeito do seu destino e origem, né, já, para mim ali já começou a nascer o método científico, certo? E agora, com esses dados que a gente tem aí, extremamente grandes, né, a cosmologia parou de ser uma coisa assim filosófica, né? Todo o respeito que eu tenho à filosofia, que é uma ciência que eu mais respeito é a filosofia, e passou para o seu caráter experimental. Também largou do seu caráter teórico, também passou para ser o seu caráter experimental. Eu posso confrontar modelos cosmológicos com aquilo que eu meço. Então isso aí já virou ciência. Eu validar modelos cosmológicos ou não já virou ciência. E modelo estelar também. Cosmologia virou observacional já no mês passado, né, que eu fiz disciplina. Sim, professor. Não sei se eu vou conseguir responder, não. Você diz que pode confrontar os modelos cosmológicos com os dados experimentais. Mas, pelo que eu entendi da sua apresentação, essa confrontação consegue explicar aproximadamente uns 4% do nosso universo. Você acha que isso é uma explicação razoável para o modelo? Bom, eu lembro que quando eu estava indo para o Friedman, no Rio de Janeiro, o professor Vitório me fez uma pergunta mais ou menos assim. O que eu respondi para ele foi o seguinte, que esses modelos, por exemplo, vou pegar um satélite de 7 anos, vou pegar um mapa de 7 anos. Esse mapa de 7 anos, ele significa que eu capto a radiação cósmica de fundo 7 anos-luz. Então eu tenho 7 anos-luz de distância até onde eu meço para validar o meu modelo. Então até onde eu meço, o meu modelo é real. Daquelas regiões ali que eu medi, como que eu vou falar, ele é aceitável. Mas eu não posso falar nada a respeito daquelas regiões que eu teria que mostrar aqui, que eu não observo nada. Eu sou a favor, pessoalmente, de que eu tenho que conhecer tudo para mim querer afirmar alguma coisa. Quer dizer que eu nunca vou saber nada. Mais alguma pergunta? Então. Quero falar algo rápido. O certificado, para quem participou de todas as palestras, estarão a partir do dia 7/10 na Secretaria do CF. É só ir lá buscar que quem participou dos 4 dias vai estar lá com o certificado, certo? E finalizando a semana da astronomia, eu acho que vai ter observação, professor? Não sei. Provavelmente não, mas eu vou verificar. Tá, então a gente espera conseguir estar verificando se vai ter observação. Mas tem pessoas que se engajaram muito na semana, tanto na oficina quanto nas palestras, que correram atrás, que foram atrás, que trabalharam muito. Então nós queremos reconhecer essas pessoas, dar uma lembrança singela para as pessoas que trabalharam, que nós vimos, nós do grupo,
do guia, nós vimos o desempenho dessas pessoas, eles correndo atrás, eles buscando, e eu gostaria de chamar o professor Hector, e ele vai presentear 2 pessoas. A primeira pessoa que ele vai participar, que ele vai presentear, é uma pessoa que... É esse daqui. Esse daqui é a primeira pessoa. Vai encostar. É uma pessoa que eu vi que essa pessoa, embora ela brigue com todo mundo, ela é diplomata. Porque ela continua mantendo a linha e conversando com todo mundo. E isso eu admiro muito nessa pessoa. E essa pessoa é a Patrícia. Olha aqui. Agora chora. Olha aqui. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Tem jornal? E a segunda pessoa que nós queremos agora é aquele... Os dois? Para uma mesma Para pessoa? uma mesma pessoa. Essa pessoa, ela merece porque de longe ela trabalhou mais que todo mundo, ela se empenhou mais que todo mundo. Tinha vezes que a gente viu o cansaço no semblante dessa pessoa e ela estava ali. Então é com muita honra que eu quero chamar o Rafael Pinho para ele vir receber uma lembrancinha aqui. Estou cansado. Droga, eu vim pra lado errado. Valeu. Não sabe como eu queria isso aqui, cara. Um ano que tá guardado. Você ganhou 2, bicho. Vai um abraço Tirar vocês dois. Tirar foto. Eu quero ser coordenador mais vezes, que eu só não faço nada e saio na foto. E agora é o seguinte, nós temos 2 livros aqui, que é o Fascínio do Universo, é um livro muito bacana. É um livro que fala sobre várias coisas do universo, inclusive do observatório que nós temos aqui. E nós só temos 2, por isso que nós vamos sortear. Nós demos um número para cada um e os professores não sabem quem que está com qual número. Então eu vou pedir para o professor Newton ele dizer um número de 1 a 40. Vocês não deram um para cada um, eu não recebi. Eu não recebi também. Ah não, o professor não ganha. Professor e grupo não ganha. Eu não recebi. Você não ganha e o professor não ganha. Se o professor ganhar, não vai valer. Só para quem está aqui no observatório. Então quem ganhou o número, o professor Nilton, de 1 a 40. 22. Quem é o 22? Não tem, pode ir. Foi embora? Eu sou, meu. Eu sou. Vai Outro número. Marmelada. Dançou 22? Então vai outro número, Nilton. Então 13. 13. Não, 22 sou eu. Ganhei vários Outro. Número 13. Gente, o pessoal, tá vendo? Isso que dá no menino. Vai apressado. Outro número, professor. 17. 17. Nossa, pai, tem 40 anos. Vambora. Tem 40 números. 17 não cresceu. Foi embora. 35. 35. Aê! Agora, professor Armando, diz um número. Peraí. Número 1. Ah. 1. Professor Armando, outro. 7. 7. Tem que ser primo. 7. Então tá, professor. 1 e 7. Outro número. 11. 11. Aê! Ela pode Não, vir. ela é mais difícil, professor. Dá uma cheirinha lá, vai ter que ir. Fica aí. Gente, eu gostaria de agradecer a todo mundo que veio, a todas as pessoas que vieram, né, que compareceram nas palestras. Muito obrigada. Valeu o incentivo, valeu a ajuda. E agora a gente só está no cargo do professor para saber se a gente vai ter observação ou não, dependendo de como o céu estiver se comportando. E ano que vem tem mais. Olha, gente, infelizmente, por conta do telescópio ser pesado e ficar difícil de carregar, montar e desmontar,
Hoje não vai haver observação. Então o céu tá ruim. E o céu tá fechado? Não, é por isso mesmo. É por isso mesmo. Mas a gente vai ter um dia aí, a gente vai colocar no guia, a gente vai divulgar, e aí vocês vão poder observar. O Gabriel quer falar. Primeira sexta-feira. É só lembrar que toda primeira sexta-feira do mês, sistematicamente, a gente tem observação aqui atrás desse estacionamento, né? Que fica aqui nos fundos da BIM. E então, compareçam, tá? É sistemático, toda sexta-feira, toda primeira sexta-feira de mês a gente tá aí. Se der, né? Obviamente se o tempo estiver bom, claro. E também, quem tiver oportunidade, dia 1º de outubro, né? O LNA vai estar as portas abertas também, a partir das 2 horas da tarde, lá em Brasópolis. Então, quem tiver oportunidade de ir, porque abre pelo menos uma vez por ano para o público, então acho que é uma boa também. Valeu, gente. Obrigada. Obrigado a você.